A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com você e sua família. Ouçam esta palavra de Deus que está no livro do Gênesis, capítulo 1, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Fala da criação. Deus criou os céus e a terra. Vamos ouvir e prestar atenção porque nós temos ensinamentos importantes sobre estes versículos e esse tema importante, Deus Criador do universo, dos céus e da terra. Então, preste muita atenção no que você vai ouvir. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. A escuridão cobria o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e da escuridão noite. Sobreveio a tarde e a manhã foi o primeiro dia. Agora nós vamos pular um pouco esse texto para o versículo 14. Versículo 14 a 19. Então, essa primeira parte é versículo 1 até o versículo 5. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 1 até o 5. Agora nós vamos ler para você capítulo 1, mas é o versículo 14 ao 19. Vamos lá. Deus disse: faça-se os luzeiros no firmamento dos céus, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais e marquem o tempo, dias e os anos. Resplandeça no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite. Fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento dos céus para que iluminasse a terra. Presidisse o dia e a noite, e separassem a luz da escuridão. Deus viu que isto era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã foi o quarto dia. Amém? Irmãos, porque eu tomei essas duas partes da Bíblia, do capítulo 1 de Gênesis, do versículo 1 ao 5, do versículo 14 até o 19. Por quê? Porque trata aqui do mesmo assunto. Sim, o primeiro dia e o quarto dia. Irmãos e irmãs, a ciência, ao ouvir, ao ler e estudar essa parte aqui, que vocês acabaram de ouvir, vai dizer que aí nós temos uma coisa só. O primeiro dia e o quarto dia é um só. Por quê? Vamos explicar a você por parte. Porque existe tanto ateísmo e tanta fé superficial na face da terra. Tanta gente que não acredita em Deus. Não crê de jeito nenhum. Há muitos ateus na face da terra. E há muita gente vivendo com fé humana, superficial, que não crê em seu coração, mas só da boca para fora, em seu pensamento, em sua mente. Mas não pratica a palavra de Deus, porque no fundo
também não tem a fé divina, para crer que Deus existe e fez o universo. Ele é o primeiro e o último. Ele é o A e o Z, o alfa e o ômega. Ele é um só Deus, o único, e não esteve com ninguém, e não havia ninguém, coisa alguma, antes de Deus. É um grande mistério, sim, é um grande mistério. Ninguém é capaz, nesse mundo, nunca houve e nem haverá ninguém que possa explicar Deus. Quem é Deus? Como surgiu? Como apareceu? E como fez todas as coisas, coordena, administra e conhece tudo. Nós vamos por parte, porque este assunto é muito extenso. E vamos gravar diversos vídeos, uma lista, para que você possa... Você que tem dúvidas, será que Deus existe ou não? Você que é ateu, não crê. E aqueles que vivem uma fé superficial. E também para edificar aqueles que já têm a fé, mas receberam ensinamentos errados, contrários à palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia é muito complexa e ninguém, irmãos, irmãs, sabe tudo. Ninguém. O que nós sabemos é apenas uma simples fagulha do conhecimento da existência de Deus e de tudo o que está escrito na palavra, e muitos mistérios estão aqui, nunca foram desvendados, você nunca vai saber, nem eu, como também nós não conhecemos todo mundo nessa terra, cerca de 8 bilhões de pessoas nessa atualidade, século XXI, mas quantos trilhões e trilhões e trilhões de pessoas do passado já faleceram, e nós nunca conhecemos essa gente e nunca vamos conhecer. Mesmo depois que você falecer, que você morrer, você não vai conhecer tudo a respeito de Deus, tudo a respeito do reino dos céus, e nem as pessoas que estão lá do outro lado. Não, você nunca vai conhecer. Vai morar, se for digno da ressurreição e da vida eterna, mas não vai conhecer todo mundo do outro lado. Sim, trilhões e trilhões de pessoas já partiram de tempos e séculos passados. E as que ainda estão nascendo e as que ainda vão morrer. Veja que se você mora numa cidade até pequena, a cidade, vamos dizer aí, de uns 150 mil habitantes, 80 mil habitantes, você é capaz de conhecer todas as pessoas desta pequena cidade? Não. Quanto mais de uma cidade grande, quanto mais de um país inteiro e de todos os continentes. Mas Deus conhece, Ele sabe. Sim. Conhece a vida e a história de cada ser humano que nasce na Terra. Tem câmeras aí dentro de cada criança, cada ser humano que nasce. Deus tem câmera, tanto dentro como fora, e Ele filma toda a nossa vida. Como Deus vai julgar, que haverá um dia de juízo, como Ele vai julgar os seres humanos, se é tanta gente, e como pode conhecer a história de cada um, se Ele não filmar, como não deve ser a filmadora de Deus. Ele ensinou os homens, deu sabedoria humana para fazer câmeras inteligentes, filmadoras inteligentes, como nós vemos nos dias de hoje, que na época de Jesus não existia, na época de Moisés, séculos passados, não existia. Sim, século XIX, XVIII, daí para não existia. Mas em nossos dias, a gente vê, está aí a evolução da tecnologia. Se deu ao homem tal inteligência e sabedoria, quanto mais
A câmera de Deus está filmando você, toda a humanidade. Todas as criaturas. Quantas criaturas existem no planeta? Quantos insetos, tipos de insetos, de pássaros, de peixes. Tudo que vive no mar, nos rios. Visível e invisível aos nossos olhos. Quantas criaturas. É algo sobrenatural. É algo impossível para qualquer ser humano entender, compreender, de tantos mistérios que ainda existem, que não foram revelados, muitos nunca serão, mas aqueles que nos foram revelados a respeito do caráter, da conduta, de um procedimento, de um comportamento que agrada a Deus, isso nos foi revelado. Nos foi revelado e está na Bíblia, na Palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamento. Meus irmãos e irmãs, aqui diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, Gênesis significa origem, o princípio. Deus criou, mas antes dele criar céus e terra, o que existia? Como Deus surgiu? Como ele apareceu? Quem era antes de Deus? Esse espaço, esses universos que nós sabemos que existe hoje, a gente olha para os céus, vê as estrelas. O ser humano tem equipamentos que podem filmar longe. Já viajou ao espaço e é impossível chegar a um final. Aonde será este final? Onde será o começo? Existe uma parede? É grande, muito grande o mistério. É como se você pegasse, por exemplo, um celular e mostrasse para uma galinha, um coelho, qualquer bicho, animal, e dissesse a ele, nem que leve centenas de milhões de anos, eu quero que você faça um celular como esse. Nunca o coelho, a galinha, animal algum vai conseguir fazer um celular desse que nós temos na mão. Não terá evolução nenhuma, nem da galinha, nem do coelho, de bicho nenhum. Evolução, sim, existe. A evolução do conhecimento, a evolução da sabedoria, a evolução da tecnologia, muitas coisas evoluem. É verdade, sim, a gente está vivendo isso. A gente sabe disso. Agora, um urso, um animal, um leão, um elefante, um crocodilo, seja lá que bicho for que existe hoje, há 2, 3, 5 mil anos atrás, era o mesmo. Em tamanho, forma, sim, não era maior e nem diferente. Eles evoluíram, esses animais, nunca. E as aves? A galinha era maior, era menor? Como era? A mesma de hoje evoluiu, nunca evoluiu. Os animais, as criaturas que Deus fez, nunca evoluíram. Nunca. Você está entendendo, irmãos? Pela sabedoria, pelo conhecimento de Deus, pela arqueologia, irmãos, pela ciência mesmo, ciência humana, está mais do que comprovado que não existe, nunca existiu evolução de bicho algum. O que nós temos aí nas mídias são muitas mentiras. E o ser humano adora beber mentiras, iniquidade, ver ilusão. O ser humano é um baita do mentiroso. O ser humano é mentiroso, o homem é mentiroso. Então, existem muitos falsos pregadores, falsos cientistas, falsos, muitos. E eles terão que prestar conta diante de Deus pela mentira, pela ilusão que eles pregam e ensinam. Vamos para o outro vídeo em nome de Jesus.